Olá, crianças, tudo bem? Eu sei que o nosso amigo Davi já passou por aqui, né? Ele me falou que estava fazendo um teste aí, queria saber como vocês estão sobre um assunto. E ele já adiantou um pouco do que nós estamos estudando. Semana passada nós estudamos sobre uma atitude. O que é atitude mesmo? Atitude é a maneira como eu reajo a uma situação. Se você tem medo e vê algo que te faz ter medo, a sua reação, né, a sua atitude vai ser de pavor, de se assustar. Então, atitude é a nossa reação diante de uma situação. E nós aprendemos sobre a murmuração, sobre a gratidão, e hoje nós vamos aprender sobre a humildade. O contrário da humildade é o orgulho. E vocês sabem que a Bíblia nos diz que Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Então, isso mostra que Deus não quer que sejamos orgulhosos, mas sim que sejamos humildes. Está lá em Tiago 4:6. E para lembrar disso, nós vamos usar dois cartazes aqui, ó. Primeiro, o que é orgulho? E acho que vai aparecer o contrário, né? Orgulho é pensar muito alto de si mesmo. Eu sou o melhor, eu sei tudo. Muitas vezes a gente se orgulha até da nossa vida com Deus. Achamos que oramos mais que o nosso amigo, que a gente sabe mais versículos do que o nosso amigo, que as nossas atitudes são melhores do que o nosso amigo. E quando a gente se orgulha disso, para Deus não é agradável. Sabiam que até Satanás, antes de ele, né, se tornar Satanás, que ele era Lúcifer, um anjo de Deus, ele se orgulhou de tanto orgulho que ele teve, Deus teve que punir o orgulho dele, né? Mas a gente não vai contar essa história agora. Mas é para a gente lembrar o seguinte: o orgulho tem que ser trocado pela humildade. Humildade é pensar mais alto dos outros do que de si mesmo. E pensando assim, quem que deixou a sua forma de rei, deixou todo, né, o lugar melhor que existe e veio aqui na terra viver como nós, sofreu, também chorou, também se sentiu triste. Quem foi mesmo? Isso mesmo, se você acertou, se você pensou em Jesus. Jesus foi o nosso maior exemplo de humildade. A nossa aula vai ser bem curtinha, assim, né? O que eu tô falando, bem resumido. Mas lá em Tiago 4:6, como eu falei, que Deus resiste, Deus não quer que sejamos soberbos, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça, ele abençoa aquele que é humilde. Então, humilde é pensar até no outro como mais alto do que você. Então, se você vê o seu amiguinho precisando de ajuda, você vai pensar primeiro nele ou em você? Se você pensar só em você, a sua atitude é de orgulho. Se você pensar, se colocar no lugar dele e pensar que ele é tão importante que você pode gastar o seu tempo com ele, estar com ele, isso é humildade, né? Reconhecer, não é se achar pobrezinho ou coitadinho, não, isso não é, que às vezes a gente confunde. E a Bíblia nos mostra que Jesus foi o maior exemplo de humildade. E nós não devemos chamar a atenção nas nossas vidas para nós mesmos. Nós devemos mostrar Jesus no nosso viver, né? E se você também é crente, né, já conhece o Senhor Jesus como Salvador e sabe que não é só o conhecimento, mas sim as atitudes que nós temos que agradam a Deus, vamos prestar atenção então, né? Ver uma atitude que fez toda a diferença. Jesus. Aqui está a minha Bíblia e eu vou ler alguns versículos para vocês. Esse acontecimento foi antes da Páscoa. Então, vamos ver João, capítulo 13, versículo 3. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois,
Deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Crianças, só por esses versículos que lemos aqui, olha que exemplo Jesus nos deu. Ele não veio para ser servido, mas ele serviu nesse momento. Lembram que a ceia é um momento especial que os discípulos têm com Jesus? Eles estavam se alimentando juntos. E olha, quando Jesus se prepara com a sua vestimenta, pega uma bacia, um tanto de água para lavar os pés. Imaginem como eram os pés dos discípulos. Eles usavam sandálias, andavam em lugares empoeirados. Não era tão limpinho quanto um pé de alguém que está com tênis e meia, não é verdade? E Jesus estava ali dando o maior exemplo de humildade. Ele fez isso para que a gente aprenda uma lição. Aprenda com ele o exemplo, né? Jesus andou fazendo ensinamentos, milagres, e tudo isso ele nos deixou como exemplo, para fazermos o que ele fazia, né? De obediência, de humildade. E a Bíblia diz, né, que ele pegou a bacia, a água e lavou o pé dos discípulos. Você teria coragem de fazer isso, lavar o pé dos seus amiguinhos na classe? Eu quase trouxe uma bacia, uma toalha. Uma vez eu vi um pastor fazendo isso no culto e foi muito interessante. Já faz muito tempo, eu não esqueço esse exemplo. E isso é para marcar, crianças, que Jesus quer a nossa humildade. Olha aqui mais outra cena. Ele está enxugando com aquela toalha, né, que estava ali com ele. Ele se preparou para fazer isso. E todos que estavam ao redor viram que o mestre estava servindo. E ele deixou em sua palavra que o mestre não veio para ser servido, né? Mas ele fez isso como exemplo para ser servo. E tem tanta coisa para a gente aprender sobre isso. E ele disse também: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. E Pedro disse algumas coisas, né? E eles continuaram ali. Jesus depois explicou o que ele estava fazendo. Cheguei onde eu queria mostrar a vocês, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, hoje a gente aprendeu bem resumido um pouquinho do que Jesus fez com os seus discípulos, uma atitude de humildade, e ele lavou aqueles pés, os pés dos discípulos, para mostrar que nós não somos tão importantes assim. Muitas vezes nós achamos que temos que ser o primeiro na escola, o primeiro a ganhar o prato, porque tem que ser o primeiro a ir para o banheiro, tomar banho, tantas coisas. E Jesus mostrou que ele se humilhou na cruz. Ele não merecia estar lá, mas por nós, por amor a cada um de nós, ele se entregou. E como nós podemos ser como Jesus? Pedindo ajuda para vencer esses pensamentos de orgulho. Vencer, eu sou o primeiro, eu sou o melhor. Não, você é quem você é. E você pode ser o segundo, o quarto, um dia você pode ser o primeiro também. Pode, por que não? Mas não queira ser sempre o orgulhoso, o primeiro. 2, faça as coisas sem se engrandecer. Você joga bola bem? Você brinca bem de bonecas? Parabéns! Mas não esqueça que tudo é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer. Fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Não esqueçam disso, crianças. E por último, 3, aprenda mais da Bíblia. Conheça sobre Deus e reconheça quem você é diante de um Deus tão grande, um Deus que te ama. E agora eu queria terminar cantando alguma coisa com vocês. É um corinho tão conhecido, pare. E tem a outra versão depois. Então vamos cantar? Pare, eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, e agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Agora outra versão. Pare,
Eu vou mostrar-lhes o que Cristo faz por mim. Pare, eu vou mostrar-lhes o que Cristo faz por mim. Ao meu lado está e me dá poder. A Ele sempre vou obedecer. Pare, eu vou mostrar-lhes o que Cristo faz por mim. E como você pode mostrar? Com as suas atitudes. Ore e peça a Deus que você seja sempre uma luz, aonde você quer que você ande, né? Minha pequena luz, tá bom? E até a próxima, Deus abençoe. E vou mandar também uma atividade para que você possa fazer, tá bom? Tchau, até mais.